Olá, vamos conversar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, né? Um mês aí que é dedicado à campanha da prevenção do suicídio, né? Então, um marco assim é o dia 10 de setembro, né? Onde foi combinado mundialmente, né? Esses cuidados, né? Então é um mês que você vai ver muitas palestras, muitos assuntos falando sobre isso, né? A gente deve cuidar o ano inteiro, a gente deve cuidar das pessoas, mas existe esse mês assim que é mais voltado, né? As campanhas são voltadas fortemente a tratar desse assunto, que é um assunto de muita relevância, de muita importância para a sociedade, para a nossa família, e nós temos que interagir com isso, nós temos de falar sobre esse assunto, nós temos que tratar desse assunto, nós até como igreja, né, como sociedade, em todas as áreas, na área profissional, qualquer área da sua vida, nós precisamos estar falando desse assunto abertamente, né? Até com aqueles que a gente vê que mostra sinais, né? Sinais no seu comportamento, sinais diferentes no seu comportamento, na sua saúde mental, né? Psicológica. Então a gente precisa estar aí conversando sobre isso. Eu quero falar um pouquinho aqui com vocês também sobre Setembro Amarelo, né? Os dados da Organização Mundial da Saúde mostram que cada ano ele vai se superando, né? Os índices de tentativa de suicídio vão aumentando. E isso é uma coisa preocupante, porque onde nós vivemos, né? Vivemos uma pandemia, vivemos numa sociedade assim que é muito complicada, em situações, em termos de famílias, em crises, em situações para lidar, e muitas vezes as pessoas não conseguem, né, ter a capacidade de lidar com essas situações da vida, não tem capacidade de, às vezes, de lidar, né, com, às vezes, os contentamentos que está vivendo, com as frustrações que está passando, né, com as perdas que supostamente possa estar acontecendo na sua vida. Então, assim, abusos, muitos casos, né, até problemas psíquicos, né, então são muitas situações que vai levando, ela vai crescendo aos pouquinhos, e é algo que às vezes vai crescendo assim silencioso. Você não percebe, vai indo aos pouquinhos, daqui a pouco quando você vê, você não consegue mais lidar com aquilo, você está tomado com aquela doença, né? Com essa enfermidade espiritual, com essa doença emocional, com tudo isso, porque é um envolvimento de várias coisas, né? Então a pessoa começa a pensar muito na morte, ela começa a perder o sentido de viver, o sentido de construir, de conquistar, o sentido de família, ela começa a se isolar. Então, assim, muitas coisas ela acaba acontecendo, né? Então, a pessoa vai acabando levando, assim, querendo um escape. Ela acha que muitas vezes o escape para tudo que ela vive, ou o peso que às vezes ela acha que está sendo para a família, para quem for, né? Até para sua própria vida, ela acha que a solução é a morte. A solução é tirar a sua vida, né? Se suicidar, entregar os pontos, né? Então, às vezes, por se ver até desamparado disso tudo, então a pessoa ela vai sendo levada a ter esses sentimentos, e ela acaba tomando essa decisão, porque isso é uma decisão que a pessoa ela vem tomando, ela vem construindo na cabeça, ela vem construindo no tempo, ela vai tentando vencer aquilo, ela vai tentando ver como vai fazer aquilo, ela vai estudando aquilo, e silenciosamente, e quando vê, acontece nessa tragédia, essa é uma desgraça, meu Deus, só Jesus na causa, né? Então é bom a gente estar falando, é bom a gente estar prestando atenção em sinais na nossa própria vida, na vida de quem está próximo da gente, das pessoas que a gente olha e está percebendo uma situação diferente, né? Então, geralmente as pessoas elas dão sinais, né? Um sinaizinho de alerta, e, né, as coisas não estão bem, ela está fora do controle, e vai entrando, né, os sentimentos, as emoções vão mudando, né, e acarreta várias situações, né? Então é de muita importância, né, a gente dar atenção às pessoas quando elas aparecem esses sintomas,
Até muitas vezes a gente, porque às vezes vem com um sintoma de depressão, uma tristeza profunda, o negócio vai aumentando e a gente precisa, né, falar, buscar um tratamento psiquiátrico, um tratamento psicólogo, com psicólogo, ou uma busca, um fortalecimento espiritual na nossa vida, né? Buscar, assim, um lugar de Deus para que a gente possa entender as coisas, se fortalecer, buscar ajuda, falar, não guardar os sentimentos, né, para dentro de si, ficar ali sufocado, mas buscar essa ajuda ou cuidar de alguém que a gente possa estar vendo e levar, conduzir a um tratamento, né? Então, isso é muito importante, né? Os dados internacionais, eles até apontam e mostram que, né, eu estava lendo sobre essa matéria, que eles estavam dizendo que a fé é algo muito positivo nessa hora, né? A pessoa se agarrar à sua fé, agarrar a Deus, né? Ela buscar. Por quê? Porque acima de todos os recursos humanos, né, que ela vai buscar, que ela vai se tratar, que ela vai se cuidar, quando ela entende, ela se agarra também à fé em Jesus Cristo, a fé, ela oferece a palavra de Deus, ela oferece à pessoa esperança. Ela oferece o perdão, ela oferece à pessoa um propósito de vida, e aí a pessoa começa assim também a voltar a acreditar em si, a voltar a acreditar naquilo que ela abandonou, né? Não faço só nas suas crenças, mas na vida. Num futuro bom, né? E o caminho na palavra de Deus, por meio da palavra de Deus, por meio da fé, ela vai encontrar propósito de vida, ela vai encontrar forças, ela vai encontrar alegria para viver, que é o que nós precisamos ter a cada dia e buscar a cada dia, alegria de estar aqui nessa terra. Né? Muitas são as situações que querem nos trazer tristezas, né? A gente lidar com isso todos os dias. Então, às vezes, por não conseguir saber lidar, ou conseguir superar, ou conseguir vencer, a gente vai entrando nesse quadro, que não é um quadro muito bom. Então, quero deixar um versículo aqui, Lamentações 3:21, ela diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? Então, esse é um versículo que está na palavra de Deus. Eu preciso trazer à memória as coisas que me dão esperança de viver. Trazer à memória a minha família que me ama, trazer à memória o apoio das pessoas que me amam, trazer à memória os momentos bons na minha vida, trazer à memória Deus, a existência de Deus na minha vida. Então, aquilo que me dá esperança é o Senhor. Não perca a tua esperança. A vida em Jesus. Jesus é vida em abundante. Por isso eu quero deixar aqui e falar com você sobre um texto que está em Lucas, no capítulo 8, no verso 1. Né? Esse texto é muito importante, assim, eu quero estar concluindo aqui com essa ministração da palavra de Deus, porque a gente tem que complementar aquilo que a gente vê ali em história bíblicas, fatos reais, e que a gente vê que acontece e que muitas vezes vemos pessoas vivendo sobre isso e que a gente vai ver uma esperança, a gente vai ter uma saída. Lucas 8, ele diz assim: aconteceu que Jesus andava de cidade em cidade, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. O evangelho do reino de Deus é a palavra de Deus, que é vida. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades estavam ali. Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios. Eu queria parar por aqui, porque essa mulher, né, ela, na vida dela, ela tinha 7 demônios. Você já pensou uma pessoa andar com 7 demônios em si? Ela era uma pessoa louca. Era uma pessoa que era atormentada, era uma pessoa que não tinha paz, era uma pessoa que não tinha mais motivo de viver, era uma pessoa que os outros tinham medo de estar com ela. Então, ela muitas vezes tinha que se isolar, porque quando você está com essa possessão de espírito maligno, você acaba tendo ações de violência, de agressão, e você fica fora do controle, você faz coisas que você não queria fazer, porque você está tomado pelo espírito maligno.
E essa mulher, que diz aqui na palavra de Deus, ela tinha 7 espíritos malignos. Então são 7 demônios com atuações específicas na vida dela. Aqui o texto não vai especificar quais são verdadeiramente aquelas ações, mas com certeza era de tormento, era de violência, era tanto demônio, né? Que aquela menina, ela se perturbava. E a ação do demônio, ela possessa uma pessoa e a um tempo sai da pessoa e a pessoa fica normal. Mas depois ele volta e atormenta. Ele volta porque a pessoa começa a pensar, a pessoa começa a dar brecha, a pessoa começa tudo, ele volta. Ele tem ali a possessão daquela pessoa na vida dela. E aquela pessoa quer se livrar e não consegue. Então, eu vejo que Maria Madalena era uma mulher que ela estava ali no risco de suicídio, porque esses demônios queriam acabar com a vida dela, né? A palavra diz que o inimigo, o diabo, vem para roubar, matar e destruir, né? E o salário do pecado é a morte. Então, ele queria levar com que ela tomasse uma ação em qualquer momento da vida dela de desistir da vida e ela própria tirar a sua vida. Porque a vida não presta mais para mim, eu não tenho mais amigos, eu só vivo com esse espírito maligno sobre a minha vida. Então a pessoa, ela começa a sentir vários pensamentos quando ela tá normal, quando ela tá bem em si, que ela acaba, pô, agora eu tô com consciência, eu prefiro fazer isso na minha vida. Olha quanta coisa ruim eu fiz para alguém, olha quanta coisa ruim eu fiz, estrago que eu fiz na minha família. Então a pessoa, ela acaba tomando essa decisão de suicidar. Mas glória a Deus que ela encontrou Jesus no caminho dela. E ela se agarrou à fé no Senhor. E ela aprendeu a palavra de Deus. E ela foi liberta desses espíritos que a atormentavam, que queriam que ela tirasse a vida dela. Esses espíritos malignos. Foi um tempo de um processo, de um tratamento. Foi um processo de libertação. Foi um processo de cura emocional, sentimental, de tudo. Que Deus faz tudo novo. Então guarda isso no teu coração, em nome de Jesus, né? A pessoa às vezes não é feliz e ela quer acabar com a sua vida, porque ela se isola, né? E esse é o momento do perigo, né? Então, às vezes a gente precisa entender, né? Às vezes você pode dizer assim, não, mas pastora, eu não tô endemoniado, né? Eu não tô endemoniada, eu não tô assim, assim, com esse espírito maligno, eu não sou assim, mas às vezes você está numa tristeza profunda, você está com um espírito de depressão, você está isolado, você não quer ver ninguém, você está se deixando se levar e a coisa vai aumentando. Mas hoje eu vim aqui bater esse papo com você, falar sobre esse Setembro Amarelo, essa prevenção, né, para que você busque um tratamento, que você busque pessoas para te ajudar, te aconselhar, andar com você, não andar sozinho, buscar Jesus, que Ele vai fazer uma obra no teu interior de transformação, é Ele que vai transformar o teu viver, é Ele que vai fazer com que, às vezes, o tratamento que você está tomando, ele venha surgir efeito, né, venha fazer efeito na tua vida, em nome de Jesus, né? Então você pode não estar com essas sensações, talvez demoníacas, como eu falei aqui, como no caso de Maria Madalena, que estão assim, elevado, porque é um caso bem profundo, né? Mas às vezes você está com alguns sinais e você vai começar a curar-se dele agora, você vai começar a se libertar dele agora. Você vai começar a pensar na vida e a vida é abundante. Você vai ocupar a sua vida, sua mente. Você vai se alegrar no Senhor, porque a melhor coisa que nós temos nessa terra é nos alegrar no Senhor, né? Por isso, né, que você ouve essa palavra, né? Você está ouvindo a palavra de Deus, você reconhece, né, alguns sintomas na sua vida e o amor do Senhor, a palavra de Deus, né, que é importante, ela ajuda a gente nesse tratamento, né, que a gente passa, o que as pessoas que estão precisando nesse momento passa, e há tempo, a vida, a esperança, traz à memória aquilo que te dá esperança.
Não pensa, né, que acabou tudo, que desistiu. Ainda é vida, ainda tem meios, tem como fazer, tem como reconstruir a tua vida, tem como ser restituído, tem como tudo. Então toma posse dessa palavra no nome de Jesus e Deus te abençoe. Procure alguém, fale, deixe seu comentário, né? Precisa de ajuda, precisa de uma ligação, precisa de um carinho, precisa de uma atenção, mas se levanta e anda, vai atrás de um tratamento, vai atrás de pessoas para te ajudar, em nome de Jesus. Amém?